Mais de 5 bilhões no Mengão, Pedrão. Vamos falar sobre isso. O Flamengo da Nokia faltava por chegada de Andrés Pereira. Várias outras notícias do Flamengo. Se inscreva no canal. Se inscreveu? Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Aqui estou eu na fronteira da Colômbia com a Venezuela em Cúcuta, meus amigos e minhas amigas. Já saí mais cedo, já andei um pouco a cidade, inclusive já fechei transporte, aliás, todos nós, eu, Flazoeiro, Wesley Ramon, tá? O transporte para nós irmos à Venezuela, cruzar a fronteira a partir de amanhã por essa partida pela Copa Libertadores da América, Deportivo Táchira e Flamengo, que acontece no estado de Táchira. Então amanhã cedinho tô partindo para Venezuela. O vídeo da tarde amanhã já será em terras venezuelanas, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte: a comissão técnica do técnico Felipe Luiz discute na tarde dessa terça-feira a logística para os dois próximos jogos do Flamengo contra o Vitória, né? Aliás, contra o Deportivo Táchira primeiro, depois contra o Vitória. E duas opções são cogitadas, beleza? Um grupo maior de jogadores viaja para Venezuela, onde encara o Deportivo Táchira, e o mesmo time segue para Salvador, onde enfrenta o Vitória. Uma outra hipótese cogitada pelo técnico Felipe Luiz é um grupo menor de jogadores vai para o jogo de estreia na Copa Libertadores e depois é complementado por outros atletas que ficarão no Brasil para a partida em Salvador. Informação da Mônica Alves, o que corrobora com a questão do Flamengo priorizar o campeonato brasileiro. Não que a Libertadores não será priorizado, o técnico Felipe Luiz sabe o peso dessa competição para o torcedor rubro-negro, sobretudo porque o Flamengo não vence fora de casa na Copa Libertadores da América já faz um bom tempo, mas é uma forma de driblar, digamos assim, essa logística complicada que é vir para a Venezuela, né? Que é ir para a Venezuela do Rio de Janeiro, né? Uma distância continental, né? Ainda mais onde o Flamengo vai jogar, que não é nem em Caracas, né? O que é longe também, mas é em São Cristóbal, no estado de Táchira, né? Mais oeste ali da Venezuela, perto aqui da Colômbia, onde nós estamos. Mas o Flamengo não vai fazer esse itinerário aqui para a Colômbia, vai para Manaus, de Manaus vai para Venezuela, beleza? Vai pousar em terras venezuelanas. Arrascaeta e Danilo treinaram no campo e se aproximam de um retorno ao Flamengo. Notícia boa, hein? Também trazida pela Mônica Alves. O meia e o zagueiro realizaram atividades separadas do elenco principal, que está focado na preparação para o confronto contra o Deportivo Táchira. Sendo assim, a dupla não deve viajar com a delegação para a Venezuela. A expectativa é que os dois atletas fiquem à disposição para a segunda rodada da Copa Libertadores da América, né? O Flamengo enfrenta a equipe do Vitória, depois tem o Central Córdoba, partida essa que acontece no estádio do Maracanã, domínio rubro-negro, beleza? Então, acaba que já está próximo, né, do retorno desses dois atletas. Vamos avançando aí. Léo Pereira treina, notícia boa, hein? Léo Pereira treinou com o elenco e deve ser relacionado para o jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira. Ele recebeu uma pancada no joelho no último confronto diante da equipe do Internacional, colombiano Carboneiro, né? Numa disputa de bola, não teve maldade, preocupou. Existiu a suspeita até de uma lesão mais grave, mas treinou hoje, fez exame de imagem, tá tudo certo, portanto viaja para a estreia na Copa Libertadores. Tivemos uma reviravolta em relação à situação do Gerson, torcedor rubro-negro. Pois é, o Gerson não treinou com o grupo e dificilmente viajará para a estreia do Flamengo na Copa Libertadores da América. Com dores na coxa esquerda, o capitão faz atividade à parte no CT Ninho do Urubu,
Ê, dona CBF, seleção brasileira, é brincadeira, viu? Tirando o Gerson de mais uma partida que foi para a seleção já capenga, sentindo ali o posterior de coxa por conta da final do Campeonato Carioca. O Meia não se juntou ao grupo nesta terça-feira e segue cronograma individualizado de treinamentos no CT Ninho do Urubu. Ele foi a campo para exercícios específicos, assim como aconteceu na segunda-feira. A lista com os relacionados para a viagem só será divulgada no dia da viagem, que é amanhã, na quarta-feira. Mas Gerson deve ficar no Rio de Janeiro para dar sequência à sua recuperação. O jogador continuará treinando no Ninho do Urubu. Caso tenha condições, poderá se juntar à delegação em Salvador, onde o Flamengo enfrenta a equipe do Vitória no próximo domingo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que é justamente aquela segunda opção que a gente leu de logística do técnico Felipe Luiz. Um grupo de jogadores ficar na cidade do Rio de Janeiro e depois se incorporarem à equipe que viajou aqui para Tátira, na Venezuela, que já vai direto para Salvador, para esse confronto diante da equipe do Vitória no estádio Barradão, beleza? O desgaste da viagem também é levado em consideração. Deportivo Tátira, que fica em São Cristóbal, na Venezuela, fica mais ou menos a 4.628 quilômetros do Rio de Janeiro. A tendência é que o Flamengo pouse em Santo Domingo em um voo de mais de 6 horas e siga até a cidade do jogo por mais 1 hora de ônibus. Olha que loucura. O time sairá do Rio de Janeiro ao 12h30 dessa quarta-feira, com chegada a São Cristóvão prevista para as 7 horas da noite, horário da Venezuela, 8 horas da noite, horário do Rio de Janeiro. Então, logística muito difícil, gente. Mesmo que tenha voo fretado, né? Vai ter que reabastecer em Manaus, depois vai para Santo Domingo, depois pega mais 1 hora de ônibus. Daqui onde eu tô, na Colômbia, é mais ou menos 20 minutos da fronteira, tô bem pertinho da fronteira com a Venezuela, e até o hotel que a gente está hospedado é 1 hora e meia. É 1 hora e meia, então é a pior logística possível que acabou caindo aí no grupo do Flamengo. Mas enfim, vamos pro combate, vamos pra luta, vamos vencer essa bagaça desse jogo aí, beleza? Volta de Pedro ao Flamengo pode acontecer na partida contra o Central Córdoba ou o Juventude, meus amigos. Olha aí, informação da Duda Dal Ponte, Emanuele Ribeiro e Thiago Lima. Data de retorno ainda não está fechada e será definida conforme a evolução do jogador nos treinos, mas o clube já faz projeções. O camisa 9 foi reintegrado ao elenco na última segunda-feira, meus amigos e minhas amigas. Vale lembrar que se ele voltar contra o Central Córdoba, vai voltar junto com o De Arrascaeta e vai voltar junto com o Danilo. Já na semana que vem, na quarta-feira que vem, né? Então, estamos bem pertinho do retorno. Pode até, eu falava segunda quinzena de abril, né? Pode voltar antes da segunda quinzena de abril, devido à impressionante recuperação física dele. O que não é régua, gente. E eu já expliquei aqui. O Pedro está tendo uma recuperação acima da média, isso não sou eu que estou falando, foi o que o médico do Flamengo passou para todos nós da imprensa lá no CT Ninho do Urubu, que é o Fernando Sasaki. Tá? Ou volta contra o Central Córdoba, ou volta só depois do Central Córdoba contra a equipe do Juventude, também jogo esse que acontece no estádio do Maracanã. Beleza? Desde o lançamento da Flamengo TV, os jogos da categoria de base passaram a não ser exibidos pelo canal oficial do clube. Essa decisão institucional envolveu também o departamento de futebol. Os departamentos envolvidos na decisão optaram isso para não expor o trabalho da categoria de base. A intenção também é preservar a imagem dos atletas ainda em processo de evolução na carreira e na vida pessoal. O plano é focar no trabalho, na evolução, sem tanta exposição dos jogadores das categorias de base
do Flamengo, muita gente reclamando. Pô, Pedro, eu adorava ver o jogo do Sub-20, adorava ver você. O que vocês acham isso? Ou realmente tá certo, não tem que expor muitos garotos ali, tem que blindar os garotos, né? Deixa aqui nos comentários, beleza? Flamengo tem receita recorde, mas dívida aumenta e chega a 327 milhões de reais em 2024. Dívida cresce mais de 500%. Compra de jogadores e do terreno do estádio explicam o número. O que acontece é o seguinte, gente. É uma dívida que não é preocupante, tá? Foi divulgado o balanço aí do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo arrecada para mais de bilhão. Então, a curto prazo, o Flamengo já liquida essa dívida aí, tá? Agora, o que aconteceu no ano passado foi que o Flamengo contratou o Alcaraz e o Plata, mais a aquisição do terreno do gasômetro, e não vendeu o jogador no meio do ano. Por isso, a dívida do Flamengo aumentou para casa dos 327 milhões. Mas ainda não é um número preocupante e a gestão do BAP, pelo menos nesse primeiro ano, tem como objetivo diminuir essa dívida e ter um superávit no final do ano de pelo menos 180 milhões de reais, o que aí já reduziria a dívida, lógico, destinando esse superávit ao pagamento de dívidas, tá? E eu já disse aqui, o problema não é ter dívida. O problema é você ter a dívida e não ter como pagar. É igual você vai lá na Casa Bahia, na loja americana, não sei, compra uma geladeira e parcela em 10 vezes. Você fez uma dívida. Mas você tem condições de todo mês pagar aquela parcela certinho, bonitinho? Tem condições. Então é uma dívida que ela está controlada. Diferente, por exemplo, do Corinthians, que tem aquele palácio de mármore lá, e que é uma dívida que está completamente descontrolada e eles não têm dinheiro para pagar. Aí já é uma situação, né? Tô dando um exemplo aqui, tá, meus amigos? Pelo menos a grosso modo, beleza? Vamos avançando aí. Segundo o jornalista Vene Casagrande, a diretoria do Flamengo já se posicionou internamente sobre o desejo de Pedrinho, presidente do Vasco, em realizar o clássico entre as equipes de São Januário. Em São Januário. O Flamengo não é contra o jogo ser realizado no estádio vascaíno, mas quer que a polícia militar garanta a segurança. O rubro-negro ainda destaca ser totalmente contra partidas de torcida única. O clássico está marcado para ocorrer no dia 19 de abril, um sábado. O local e o horário da partida seguem definidos. Gente, eu não tenho nada contra também. Pode ser em São Januário. A polícia vai garantir a segurança? Vai garantir a segurança? Então, beleza, bota. Só não coloca esse raio dessa besteira de torcida única. Isso é totalmente contra a cultura do futebol carioca. Eu já dissertei aqui sobre isso no vídeo da manhã. Quem viu o vídeo da manhã sabe, isso fere a cultura do futebol carioca. E a gente vai partir por uma São Paulinização do futebol carioca, porque lá já é torcida única. E não resolve nada, a violência continua. Só que o espetáculo ficou uma bosta. Porque não tem o duelo das torcidas, o grito, aquela coisa toda, não tem. Não tem. O BEP, Batalhão de Policiamento Especial em Estádio, né, fez uma exigência para liberar o jogo em São Januário. De acordo com a jornalista Aline Nastari, exige que o jogo entre Flamengo e Vasco seja realizado com torcida única, tá vendo? Para a partida acontecer em São Januário. Tá vendo o que o Pedrinho ele tá sendo responsável de fazer? Porque o BEP ele vai fazer, olha, com torcida única tudo bem, porque aí é mais fácil para eles também. Aí é mais fácil, é uma solução bem mais fácil, né? E o Pedrinho sabe disso.
Só que ele vai abrir um precedente, porque no jogo da volta, aí também não vai ter torcedor do Vasco no Maracanã, porque é a lei da reciprocidade. Aí daqui a pouco o Botafogo vai fazer a mesma coisa. Aí daqui a pouco nós temos só torcida única no Rio de Janeiro. O Pedrinho, eu vi um rapaz publicando isso, o Pedrinho, comentarista, ele criticaria de forma veemente o Pedrinho, presidente, que tem cada ideia, atitude ridícula, com todo respeito à sua pessoa, tá, Pedrinho? Porque acho que você, como comentarista, era sensacional. Agora, como presidente, é uma coisa terrível. Terrível. Aliás, falando sobre clube visitante, o Vitória cometeu o absurdo de tirar a minha entrada, rapaz, do torcedor visitante lá na Bahia. Ingresso 200 pau, o Flamengo ainda foi lá, comprou ingresso, vai tirar a taxa para o torcedor comprar através do site do Flamengo. Parece que já está liberada a venda. Só que os caras tiraram a minha entrada. Eu nunca vi isso na minha vida, é uma vergonha. O que se faz com o torcedor do Flamengo quando é visitante? Engraçado que o Flamengo não faz nada disso quando eles são visitantes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Pelo contrário, são tratados com muito respeito da forma que tem que ser, só que fora de casa não acontece a mesma coisa. É que o Flamengo vai fazer? Vai adotar reciprocidade. Quando o torcedor do Vitória vier ao Rio de Janeiro, vai passar por isso. Né? A Libertadores 2025 terá um aumento de $1 milhão na premiação para o campeão. Não é mentira de 1º de abril, não. Tá? O campeão vai levar uma quantia de 136 milhões de reais para os cofres. O Flamengo ainda tem 4,3 milhões de reais para receber da negociação de Pablo Mari. Rapaz, foi uma das melhores negociações que o Flamengo já fez na história. Faz 5 anos que o cara foi vendido e segue pingando dinheiro na conta do Flamengo, rapaz. É um negócio impressionante. O dono do Banco BRB disse à CNN Brasil que o Flamengo gerou 5 bilhões de reais ao banco nos últimos 5 anos com a parceria. Rapaz, e parte desses 5 bilhões aí, lógico, ficou com o Flamengo. É impressionante a capacidade, os patrocinadores ficam loucos, né, em cima do Flamengo por conta disso. Interesse árabe. Jorginho tem recebido propostas do futebol árabe com valores muito superiores aos discutidos com o Flamengo. No entanto, o desejo de retornar ao Brasil e vestir a camisa rubro-negra pesa na decisão. O negócio está muito bem encaminhado e a possibilidade da rescisão ocorrer perto do término do contrato com o Arsenal entre o final de maio e o início de junho, deixando o caminho livre para assinar com o Flamengo. Por isso que o Flamengo está correndo com essa negociação, justamente para não ter chegar a essas propostas do mundo árabe ao Jorginho, que são absurdas, né? Falando em questão salarial, mas o negócio está muito bem encaminhado, está muito bem avançado. Flamengo avança por Andreas Pereira para o Super Mundial, torcedor. Quem traz a informação é o repórter Bruno Lemos do canal Mauro Santana e ele fala o seguinte: após a conversa com o empresário Juliano Bertolucci, o Flamengo busca negociar com o Fulham usando 20% dos direitos de Rodrigo Muniz como abatimento. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros pelo meia, mas o Flamengo aposta no desejo do jogador de voltar e na habilidade do agente para viabilizar o acordo. O clube ainda conta com 15 milhões de dólares do Mundial de Clubes e parte dos 16 milhões de libras da venda de Carlos Alcaraz ao Everton, de Liverpool, na Inglaterra, incluindo uma alternativa para Georgian de Arrascaeta. Você concorda com o Flamengo? Avançou pelo Andreas, hein? Você concorda com a volta dele? Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, se inscreve, aciona o sininho, deixa o seu like, tamo junto. Saudações rubro-negras.